Com a implantação da Aracruz Celulose no município de Aracruz, Espírito Santo, a população de Barra do Riacho, mais próxima da fábrica e do porto, foi condenada a sobreviver com muita dificuldade. Primeiro, desmataram o que restara da Mata Atlântica, reflorestando com eucaliptos mais da metade das terras, deixando apenas alguns bolsões da antiga floresta. Nossa reunião é para despertar o brilho, despertar o interesse do nosso povo para lutas por dias melhores, para melhorar a qualidade de vida de todos, para estimular a cidadania, a identidade cultural, a valorização da pessoa humana e a participação social e política na vida de nosso país. O professor Coutinho, como ele é muito conhecido, né, dentre todos nós, e ele sempre fez questão de ser chamado assim, como professor Coutinho, foi e continua sendo a maior referência aqui de Aracruz, na questão cultural e na questão histórica também, né? Ele teve um papel fundamental no resgate da nossa história, nos livros que ele publicou, né, para a preservação da nossa memória, em todo o estudo que ele fez, mas principalmente na questão cultural. A cultura de Aracruz, ela tem duas fases, antes e depois do professor Coutinho, né? Principalmente na época em que ele foi secretário. Antes disso também, principalmente com os indígenas e com os negros, mas na condição dele de secretário municipal de cultura, ele deixou um legado muito importante de resgate dos grupos culturais, resgate dos momentos folclóricos e festivos na questão cultural. Então, todos os grupos culturais de Aracruz, negros, italianos, portugueses, indígenas e outros, passaram a ter um valor maior, passaram a se sentir mais valorizados, resgataram as suas tradições. Ele incentivou a criação das vestes, os desfiles multiculturais que ele promoveu. Então existe um antes e um depois na questão cultural e folclórica de Aracruz, na relação com o professor Coutinho. Várias outras iniciativas, principalmente na questão do resgate histórico, ele teve um papel fundamental, mas na questão cultural ele deixou a marca dele, e todos os grupos hoje, todas as pessoas que lidam com cultura hoje dentro de Aracruz, com certeza vão falar a mesma coisa que a gente está dizendo em relação ao professor Coutinho, pelo incansável trabalho dele, pelo esforço todo que ele fez, por busca de recursos dos mais diversos para poder resgatar e valorizar os grupos culturais e folclóricos do nosso município. Então, o meu contato com o professor Coutinho foi na época em que ele foi secretário de Cultura aqui de Aracruz, em que a gente discutia junto, a gente conversava, a gente trocava ideia, né? A gente fez questão de registrar muita coisa que ele fez, né? Registro em foto e em vídeo, justamente por acreditar naquele trabalho que ele estava fazendo. Então, o nosso papel nessa relação com ele era de ouvir muito o que ele estava ensinando, né? Porque ele era um professor, assim, uma mente brilhante, um professor que tinha muito a nos ensinar, e nessa relação de fazer o registro para que também a gente pudesse ter a memória do trabalho dele, né? No nosso município. E a gente fez isso principalmente com vídeos, né? No documentário que a gente fez sobre a vida dele, em parceria com as duas filhas, né? A gente usou bastante dessas imagens da época em que ele tinha um papel aqui como secretário e como incentivador da cultura. Então, a nossa inspiração no professor Coutinho, ela é permanente e total, né? Não tem como a gente falar de cultura de Aracruz sem buscar essa inspiração com o professor Coutinho. Inspiração no estudar, né, que ele estudou muito a nossa cultura, no conhecimento que ele sempre teve e sempre passou, e a gente se inspirar naquilo que ele fez. Ou seja, com poucos recursos, com pouco tempo de realização,
ele fez muito pela cultura do nosso município. Então, ele sempre foi e sempre será fonte de inspiração para todos nós. Quando a gente publicou ano passado um livro sobre a história de Aracruz, claro, uma das fontes de pesquisa, obviamente, foram os livros, né, que ele publicou fazendo esse resgate histórico de Aracruz, né? Então, ele sempre vai ser nossa inspiração, sim. A cultura, assim, a partir do momento em que ele deixou de ser secretário, por incrível que pareça, logo depois a cultura teve um declínio muito forte. Todos os grupos sentiram isso, todas as pessoas que fazem cultura, porque o investimento na cultura praticamente zerou. Pessoas que estavam na liderança do município na ocasião não deram muita importância e muitos grupos, inclusive, até quase que se acabaram, né? A força que a cultura traz para a gente que faz a gente se fortalecer. Depois a coisa foi melhorando um pouco, tá? A gente está nesse resgate, mas ainda a gente está um pouco longe do que foi a cultura com o professor Coutinho. Tenho certeza que a gente vai chegar lá porque os grupos são muito fortes, são persistentes, quem faz cultura não desiste, quem faz cultura não se preocupa tanto quem está na gestão ou não, claro que precisa do apoio do setor público, mas quem faz cultura faz por amor. Então busca recurso, busca forças, busca parceria nos mais diversos setores e nas mais diversas possibilidades, né? A gente vai voltar a crescer com certeza, inspirado naquilo que o professor Coutinho nos ensinou. Então, dentre os livros que o professor Coutinho lançou, essa coletânea de 2 volumes, chamado Uma História do Povo de Aracruz, ela faz um resgate fantástico, assim, até antropológico, da população, né, e da história de Aracruz. Ele ouviu muitas pessoas, foi um trabalho dele, inclusive, ou do mestrado ou de doutorado, não lembro agora, mas quando ele terminou o trabalho dele, ele sabia que ele tinha uma publicação em mãos. E aí, esse livro as filhas distribuíram para as escolas, e são livros que são fonte de pesquisa permanente. Não tem como a gente falar da história de Aracruz sem consultar esses 2 volumes do professor Coutinho, Uma História do Povo de Aracruz. Eu estudei nesse livro. Você estudou? Então, falar do José Maria Coutinho, mais conhecido como professor Coutinho, e para mim, com muito carinho, com muito orgulho, tio Zé Maria. O tio Zé Maria, uma pessoa que não tem nem como a gente descrever, né, a cabeça do tio Zé Maria. A cabeça dele é anos-luz, né? Era anos-luz. Ele, com toda a atividade que ele tinha, ele ainda tirava um tempinho para nos ajudar. No meu caso, especificamente, lembro que há uns 30 anos atrás, quando eu voltei a estudar, eu fazia o supletivo à noite. E aí eu ia para a casa do tio Zé Maria para ele me ensinar, para me traduzir todo o inglês para o português, né? A gente tinha aula de inglês e aquilo para mim era uma coisa louca, né? Ter que chegar na escola à noite e ainda falar inglês. A gente não sabia nem falar o português direito, quanto mais o inglês, né? Mas aí eu sentava com o tio Zé Maria e aí ele ia jantar e, né, a gente parava e ele dava exatamente, contadinho, 32 garfadas mastigadas, 32 mastigadas em cada garfada. E nisso que ele dava essas 32 mastigadas, ele tirava o tempo para me ensinar a traduzir, né, o inglês para português. Então, assim, foi uma coisa que muito me marcou. Queria deixar assim, um agradecimento para vocês, né, os alunos que estão aqui, o Rian e toda a sua turma, né, que estão da engenharia, administração e ciências contábeis, né? Então, eu quero agradecer por terem me convidado para fazer parte desse momento, porque lembrar do tio Zé Maria é lembrar da cultura do nosso município, que ele tinha muitas ideias, mas por motivos de saúde, ele não conseguiu, né, trazer todas as informações que a gente precisava para dar um segmento no nosso município. E, enfim, por que não falar no mundo? Porque ele morou fora, né, do Brasil, ele trouxe coisas diferenciadas para nós, então era um aprendizado muito grande. Quem conheceu o professor Coutinho teve um aprendizado muito grande. Quem pôde conversar com ele, dialogar,
ir com ele em momentos onde ele foi no interior, né? Levar a cultura às pessoas. Então, assim, foi muito importante. E uma coisa que me chamou muito a atenção no meu tio foi quando ele colocou para mim essa frase, eu carrego até hoje, que um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas um sonho que a gente sonha no coletivo, a gente consegue alcançar grandes vitórias. Então isso eu carrego para mim. Tive várias dificuldades na minha vida, mas quando eu aprendi a conversar, a dialogar, a passar todo aquele problema, aquela, né, situação para mais algumas pessoas e deixar que isso entrasse na minha vida para uma correção, vamos dizer assim, foi tomando outro patamar, né? E hoje estamos numa situação bem diferente de vida. Eu tenho a agradecer, lógico, primeiramente ao meu poder superior, né? E agradeço ao tio Zé Maria. E agradeço a toda a minha família. Porque o tio Zé Maria, ele passava para toda a nossa família muitos ensinamentos. Então, um desses ensinamentos que eu guardo com muito carinho é de não ficar sempre sonhando sozinha. A gente tem que sonhar grande, mas a gente tem que passar esse sonho para que mais pessoas possam contribuir, fazer parte dele. Então, hoje, o sonho de vocês estarem aqui querendo aprender um pouco mais é importante. Vocês estão dividindo esse momento com mais pessoas. Então, quando vocês têm essa coletividade, vocês podem ter certeza que vocês vão alcançar grandes frutos daqui para frente. Parabéns para vocês e, ó, firmeza, determinação, foco no alvo. Zé Maria era uma pessoa muito definida, muito ativo, inteligentíssimo. Que homem inteligente estava ali, né? Então, com ele, a gente aprendeu muitas coisas de vida, né? Aprendeu vamos dizer assim, pessoa acanhada passar a ser uma pessoa mais aberta, mais ativa, mais, entendeu? E assim era, ele nos ensinou muitas coisas importantes para nós. E através dos ensinamentos dele, ele chamava a gente para sair com ele, para acompanhar ele. Por quê? Porque nessa época ele estava só trabalhando aqui na Barra. Ele estava iniciando um trabalho aqui da cultura dele, lá dos estudos dele, que ele ia fazer nos Estados Unidos. Então ele tinha uma meta, e essa meta era trabalhar com uma comunidade. Ele escolheu Barra do Riacho, onde ele era muito conhecido, né? E então ele saía com a gente, conversava com o povo, visitava as casas. Em todo lugar que ele chegava, ele era bem recebido, tá? Nunca faltava um cafezinho. Se ele fosse viver de cafezinho, ele estava milionário. E em todos esses tempos, eu, por exemplo, acompanhei o trabalho dele. Ele era um camarada muito alegre, muito aberto, entendeu? Chegava, não tinha conversa com ele. Se tinha feijão com arroz, ele comia. Se tinha farinha com feijão, ele comia. Não tinha conversa, não. Entendeu? Não era desses camaradas cheios de nhen, porque ele era um grande doutor. Essa é a verdade. Ele era um grande doutor, era um homem de uma reputação incrível, um respeito enorme, que não tem tamanho, mas ele era, assim, muito chegado, mais que um irmão, entendeu? Então, Zé Maria, para mim mesma, vocês me desculpem? Pode ficar à vontade.
ele era assim para mim, como o momento da falta da palavra de um pai, de uma mãe, de um irmão mais velho. Ele era bem isso, entendeu? Sempre tinha uma palavra de conforto, de consolo, sempre ele tinha. Teve um dia que ele falou assim: Wanda, você já aprendeu a conversar, falar bem? Ele me dizendo. Agora, eu quero que você cante um pedacinho de uma música aí para mim. Das músicas do passado que você lembra, você lembra? Falei, não, Zé Maria, porque eu não cantava. Ah, mas aqui na Barra tinha carnaval, tinha os desfiles. Você não lembra dessa época, quando nós era jovens, adolescentes? Eu falei, eu lembro. Aí ele falou, então, canta aí um pedacinho para mim, só para me ouvir o tom da sua voz, porque conversar já sei. Agora eu quero ouvir a sua voz, cantando. Aí eu falei assim, ô Zé, você tá ficando maluco, é? Eu vou cantar para quê? Ah, para com isso. Ah, não, canta aí. Vamos lembrar o tempo do passado, nosso passado de adolescente, quando tinha esse carnaval aqui na Barra. Aí eu falei assim, eu só lembro de um pedacinho de uma música que dizia assim, ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ele falou, ah, tá vendo? Aí ele falou, vai mais. Aí eu falei, deixa eu ver. Não vai dar não. Você vai ver uma grande confusão. Eu vou beber até cair. Me dá, oi, me dá um dinheiro aí. Ele morreu de rir. Tempo antigo, ó. A banda de Congo, ela foi formada da seguinte forma. Nós fomos visitar, naquele tempo a gente chamava o pessoal de os caboclos. Era assim. Lá na Vila Nova, então nós fomos visitar porque ele lembrou que no tempo dos nossos pais tinha uma congada, uma banda de Congo, mas essa banda de Congo do passado, ela era diferente. Eles juntavam os antigos, os bem antigos, nossos pais, avós, juntavam na porta da igreja católica com os aparelhos e depois da missa da igreja católica, aí eles ficavam batendo aqueles tamborzinhos, aqueles bandeirinhos, aquelas coisas. Eles se sentavam ali, em volta da igreja, da porta da igreja, e ficavam ali batendo os tamborzinhos, chamando o povo, né? Que já estava começando a hora da celebração. Aí, quando o povo enchia a igreja, parava, e todo mundo ficava na celebração. Era até bom, era legal, eu gostava. Eu era pequenininha, menina pequena, mas eu me lembro bem. Mas era muito bom. E por daí foi acabando, o povo foi desaparecendo, foram para a cidade. As missas ficou mais reduzida, já não tinha mais aquela vida de alegria. Isso nos anos, 55, por aí assim, que eu conheci esse trabalho, entendeu? Então, foi um trabalho que dava vida às celebrações e a chamar o povo. De modo que foi bom, mas acabou. E daí para diante,
mudou tudo, tudo foi mudando, tudo vai mudando, né? Tudo vai modificando. E hoje não existe mais isso. Tá bom. Por um tempo, por uns anos, tem o quê? Acho que eu creio que uns 12 anos atrás, mais ou menos isso, eu calculo, ele veio na Barra e conversou comigo para a gente reunir a banda de Congo novamente. Aí eu falei, mas como é que a gente vai reunir essa banda de Congo? Ele falou, a gente vai na casa deles de novo, vamos procurar eles aí, a gente arranja. Eu vou na prefeitura e procuro lá conseguir uns tabaque lá, pandeiro, alguém que toca um cavaquinho, pra gente voltar a fazer a festa de São Sebastião, que é dia 22 parece que é dia 20 ou 22, 20 de janeiro, né? E a gente faz essa congada aí. Aí ele me animou, a gente foi procurar os antigos, e dos antigos já tinham alguns adolescentes, jovens, que já tocavam também, gostavam de fazer aquele batuque. E assim voltou a congada, né? Ele retornou aí para a Cruz, aí levantou um grupo chamado Seresteiros do Riachão, né? Que ele foi Erasmo, finado Erasmo, muito querido, muito amado, que Deus o tenha. E a gente que gostava de dar uma letrinha, ficava ali babá, e ia tocando, e aí formou um grupo. Aí formou os Seresteiros do Riachão, que ele é que era o empresário, Zé Maria. De modo que durou também um tempo, mas acabou. E de modo que o nosso trabalho aqui foi um trabalho pequeno, um trabalho sem professores, era natural de cada um, tá? O que sabia fazer, fazia. E alegrava a cidade, nossa, mas era a alegria da cidade. Quando tinha festa na igreja católica, que hoje nem tem mais, acabou, né? Acabou, a igreja católica quem movimentava a alegria na cidade, as festas. E aí esses grupos assim que nem o nosso, Seresteiro, fazia parte, à noite dava um show, vinha o palanque de Aracruz, que eu não sei como o Zé Maria fazia, parece que ele pedia para a prefeitura, eles montavam, e a gente ali cantava, né? Ficava ali fazendo o tempo da gente, e assim ia as festas de Barra do Riacho, caminhando até acabar. Ele teve vezes dele convidar as aldeias indígenas. Por vários anos ele convidou as aldeias indígenas para vir fazer um trabalho qualquer deles lá, falar alguma coisa, os caciques. Era animada a Barra, tá? Essa Praça da Fruta Pão que tem aqui, tem uma pracinha aqui que chama Praça da Fruta Pão. Ali era o centro das festividades. E ele fazia a Barra do Riacho um vilarejo alegre, festivo e muito gostoso, muito bom, muito respeitador. Era um homem que ele sabia entrar e sabia sair de uma casa. Ainda me lembro bem do tio Zé Maria, quando a gente fazia na Barra do Riacho os blocos sujos, né? A gente tinha ali os sobrinhos se uniam, se vestiam de mulher,
a gente saía pela avenida de Barra do Riacho, né, no folclore ou no carnaval. Era aquela coisa muito linda, né, que hoje se perdeu. Aquelas marchinhas de antigamente, né, que eram muito lindas. Todo mundo gostava de sair na avenida. Falava que ia ter carnaval na Barra do Riacho, era Tio Zé Maria e o nosso saudoso também, Tio Jasson, que teve a parte dele de colaboração, que era um artista também. Verdade. Então, assim, foram coisas que foram deixando as raízes e, ao mesmo tempo, perdendo essa emoção, né? Hoje nós temos um mundo bem diferente, mas que se voltasse essas marchinhas, eu tenho certeza que muitos e muitos A e cultura em si, ela tem muita coisa linda, que ele deixou muitas raízes dentro da Secretaria de Cultura, onde ele trabalhou, né, por alguns anos na Prefeitura Municipal de Aracruz, onde ele fazia trabalhos com os índios, né, com o indigenista, com a parte dos quilombolas. Ele tinha um trabalho maravilhoso, que ele trazia para a Barra do Riacho para fazer suas apresentações ali. Quem buscar conhecer a história do professor Coutinho, pode saber que ele deixou um legado muito grande de informações. Então, a gente só tem assim, a agradecer pelos conhecimentos dele que ele deixou, né, para a nossa família e para os amigos. Então, falar do meu pai, o professor José Maria Coutinho, é um universo, né? Um universo, assim, de uma pessoa muito diferente. Desde pequena eu via que ele era diferente dos outros pais, ele não era aquele padrão de classe média, né, que a gente morava no bairro Jardim Camburi. Desde pequena ele me levava para os trabalhos dele, que ele fazia, sociais, acadêmicos. E eu já desde cedo fazia campanha de boneca com os meus amigos para poder ele trazer os brinquedos usados aqui para Barra do Riacho, dentro do trabalho que ele fazia. E assim, eu não entendia nada do que estava acontecendo, né? Eu simplesmente acompanhava ele, sabia, a gente vinha para Barra do Riacho final de semana sim, final de semana não. E a gente estava sempre aqui e eu achava assim, na hora que a gente ia andando na rua com ele, na Barra, eu falava assim, nossa, é muito ruim andar com o papai na rua, porque ele toda hora alguém vem falar com ele, né? Porque era o trabalho dele, era um trabalho assim, de corpo a corpo mesmo, de mobilização social, de educação popular. Mas eu só fui entender isso coisa de alguns anos atrás. E como ele estava na vanguarda, como que ele, naquele momento, fazia um trabalho de educação popular, né, de envolvimento com a sociedade, que eu fui ver agora. Assim, imagina, ele fazia isso há 40 anos atrás, né, 35 anos atrás, e agora, 15 anos pra cá, que isso tá na moda, vamos dizer assim. E ele lá atrás já fazia, uma coisa que ninguém conseguia entender. Ele já estava na boa vanguarda, já estava fazendo. Ele fez a faculdade de História, né, com muita dificuldade, com muita luta, porque ele ficou órfão de pai com 11 anos e de mãe aos 17. Então ele teve que contar com uma família numerosa de vários irmãos, cada ano morando na casa de um irmão mais velho, para poder, ele, no caso, é o 17º filho, né? Então, ele teve que batalhar muito, porque ficou órfão, então morava na casa dos irmãos, e passou muita dificuldade, Mas ele não desistia de nada, ele tinha uma força dentro dele que é uma coisa, assim, incrível. E isso ele passava para todo mundo que convivia com ele. Então, ele fez a graduação dele em História, e depois ele conseguiu uma bolsa de estudos para fazer o mestrado em História das Américas. E ele foi para a Universidade de Califórnia de Los Angeles, a UCLA, fazer esse mestrado. Isso numa época assim que nem existia mestrado, doutorado no Brasil, que as pessoas tinham que ir para fora. E ele fez um concurso e tirou, acho que 2º lugar no Brasil. Não me lembro agora se foi de mestrado ou de doutorado. Ele era muito inteligente, uma inteligência assim muito fora do normal, muito fora da curva, assim. Ele aprendeu inglês em 1 mês para poder fazer jus a essa bolsa e ir para os Estados Unidos. Então, assim, ele aprendia tudo e muito rápido. Então, assim, era um dom. A inteligência dele era um dom e ele usou isso pelo próximo, porque ele podia ter utilizado para ele mesmo, vamos dizer assim, ter feito a carreira dele de acadêmico, egocêntrico e acabou. E pronto, ele teria sido um grande, né, mestre, professor, intelectual, enfim. Não que ele não tenha sido isso, mas ele, pela
natureza dele, o que ele tinha dentro dele, ele foi por outro caminho. Então ele pegou esse dom que ele tinha, as oportunidades que ele correu atrás, e aí na hora que ele vai fazer o doutorado, já foi na área de educação comparada, porque ele teve que mudar um pouco o rumo assim, de história, porque por conta de perseguição da ditadura. Então os historiadores estavam sendo perseguidos demais pela ditadura, então ele conseguiu nesse momento uma bolsa, ele fez a prova, né, para educação comparada, então ele foi para a área da pedagogia. E ele falava isso, que foi por conta da perseguição da ditadura. Então ele consegue essa bolsa, vai fazer o doutorado nos Estados Unidos, e entre o mestrado e o doutorado, ele casa, tem filhos. Eu nasci nesse meio tempo. Foi, né, ele quando vai fazer o mestrado nem namorava a minha mãe, e aí quando ele vai fazer o doutorado, ele vai para os Estados Unidos, faz as primeiras disciplinas e fala assim, eu preciso de ter um estudo de caso sobre uma comunidade, venho no Brasil, deixa eu ver o que eu vou estudar. E ele tinha que escolher uma comunidade para ser o estudo de caso dele. E quando ele chega aqui, os 2 anos ou 1 ano que ele ficou lá, assim, com detalhes agora eu não sei, Barra do Riacho já estava transformada, porque tinha chegado a Aracruz Celulose, tinham chegado 5.000 homens e começado a fazer uma transformação perversa na comunidade, que levou a perda de identidade cultural, violências, assim, os casos de estupro aumentaram vertiginosamente. Ele conta assim, detalhes da tese de doutorado dele, que eu acho interessante colocar para vocês aqui, da sociedade. E aí, várias outras coisas. Os pescadores sendo prejudicados com o fechamento da boca da barra mais intensamente. Os índios se ferraram por conta das matas que foram derrubadas, que a mata foi derrubada assim de uma hora para outra, pela prática, que acho que foi a prática do correntão. Então, isso tudo assim detonou com a sociedade. Quando ele chega e se depara com isso, com a comunidade que ele nasceu, que ele cresceu, a comunidade que ele amava. Então, quando ele vê isso tudo, ele fala assim, esse vai ser o meu estudo de caso. E aí ele começa um trabalho de educação popular, né, com mobilização social, revitalização cultural. Era a espinha dorsal do trabalho dele. Ele, como educador, revitalizar a comunidade, que ela pudesse lutar contra aquilo que estava acontecendo, que ela não conseguia nem entender e estava assim estática diante daquilo. Então ele começa o trabalho com a banda de Congo, a revitalização da banda de Congo, Bloco Sujo, as outras coisas que tinham, mais Seresteiros do Riachão também, mas ele funda a Associação Comunitária de Barra do Riacho. Foi ele que fundou. Ele começa a recolher as assinaturas, começa a conversar com um, com o outro. Por isso que, quando eu era criança, eu me incomodava de andar na rua com ele, porque eu queria ir tomar um sorvete. Sair da casa da minha tia Ângela e tomar um sorvete. E no caminho desse sorvete, ele parava 5, 6, 10 vezes das pessoas que vinham falar com ele por conta de todas as ações que ele estava fazendo. Ele faz as pessoas entenderem que elas precisam se organizar para poder lutar e reivindicar e falar assim, olha, não é assim, não é uma empresa chegando aqui que vai maltratar a comunidade, vai ficar por isso mesmo. Então, ele funda a associação, acho que ele foi presidente assim 2 mandatos, até passar para capacitar outras pessoas que tivessem condições de assumir aquilo, e depois ele passa isso adiante. O clubinho infantil também, com os adolescentes da época, as festas comunitárias, enfim, só isso é parte daquele outro documentário, acho que vocês viram também, o Educando e Transformando. Então, esse trabalho eu vi bem de perto. Eu era criança, eu não entendia o significado daquilo. Para sempre. Ele queria que as pessoas tivessem condições, né, de assumir, empoderar, educar, entender o papel, formar cidadãos ali, e aí deixar a história na mão deles, na mão de quem morava aqui. Então, o doutorado dele durou 12 anos. 12 anos, eu não sei o que ele fez lá nos Estados Unidos, que ele foi conseguindo prorrogação e explicando que ele tinha de fazer um trabalho, porque não adianta falar assim, eu fundei a associação e pronto, fui embora, tchau, e deixei na mão de alguém. Ia naufragar, em 6 meses não ia acontecer. Então, não, ele segurou até a comunidade tomar as rédeas, e aí ele pega
e ele vai embora, ele pede transferência para a Universidade do Rio de Janeiro, né, Unirio. Quando ele fala assim, eu preciso agora eu vou, quero me aposentar lá e ir para um centro maior de estudos para poder discutir mais, ter outras pessoas, né, outros núcleos de pesquisa, que aqui só tinha a UFES. E aí ele volta aqui para Aracruz, dá aula um pouco na faixa, uns 2 anos, e depois recebe o convite para ser secretário de Cultura, né, na gestão do então prefeito Ademar Coutinho Devens. E aí ele faz um outro trabalho assim fantástico. Assim, nessa parte desse trabalho de revitalização cultural, a parte que ele faz com os índios é algo assim, muito significativo mesmo, de ter, acho que mudado realmente o horizonte de perspectiva do que os índios teriam aqui em Aracruz, sabe? Isso eu ouvi, foi no documentário agora, na pesquisa documentário, nas entrevistas, que eu ouvi da boca do cacique Cizenando, ele falando assim, que se não fosse a intervenção do meu pai com eles, que ele falou assim, eu acho que a gente não tinha conseguido a terra, porque eles não tinham a terra ainda, estava sendo, cada vez fica num espaço menor, até que com a revitalização cultural dos índios e todo o trabalho que eles fizeram de luta, de resistência, de procura de documento, que então os índios conseguiram a terra garantida, né, no papel. Então, isso é um capítulo assim à parte. Eu vivia, sempre tinha um cacique na minha casa quando eu era pequena, né? Eu falava assim, gente, só na minha casa que tem essas pessoas diferentes. Eu era pequena, né, e convivia com a diversidade ali de um mundinho, que o mundinho da gente é um bairro, né, uma escola. Eu curtia, mas eu via que era diferente de qualquer casa ali do nosso convívio. Mas excelente, fez muitas coisas enquanto secretário de Cultura, né, tanto com os grupos populares de Congo, dos índios, também o pessoal italiano, e com o hip hop, com todas as linguagens, ele transitava. E no meio disso tudo, ele era uma pessoa altamente espiritualizada, né? Ele já foi à Índia, fazer uma viagem à Índia para assim espiritual. Ele foi praticante de yoga assim desde que eu me entendo por gente, né? A gente fazia yoga com ele, eu faço desde 8 anos de idade, assim. Eu não sou yoguinha, eu sou capoeirista, fui para outro ramo, mas ele teve uma das primeiras academias de yoga de Vitória. Então assim, ele fazia tudo isso ao mesmo tempo agora e ainda ajudava na lição de casa. Era um excelente pai, carinhoso, atencioso, assim, sabe? Uma figura marcante para mim, para as minhas irmãs. E assim, como ele conseguia, realmente eu não sei. Mas, e cada ser humano que pedisse ajuda para ele parava tudo que estava fazendo para dar a mão. O prazer dele principal era atravessar o rio ali, ir para aquela praia da Barra do Riacho ali, era poder comer uma muqueca no final de semana, que ele amava peixe, sabe? Então, assim, a humildade foi um dos marcos principais dele, que acho que ele deixou para todo mundo. A luta, a força, a determinação, né? E o amor ao próximo. A gente conheceu desde criança. Desde criança. Assim, adolescente, né? É que ele ia muito para... Ele ficava na casa da mãe José, né? Ia muito para a Cruz. Entendeu? Então, ele frequentava muito a minha casa, porque minha mãe gostava muito dele. Entendeu? Então, a gente depois se separou, né? Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Então, ele teve uma época que queria namorar comigo. Aí eu não quis, entendeu? Eu não sei nem quantos anos eu tinha, entendeu? Então, aí ele foi para os Estados Unidos, eu fui estudar em Vitória, né? Fiz odontologia. Então, quando ele voltou dos Estados Unidos a primeira vez, ele comunicou para mim, a minha mãe que me falou, Zé Maria voltou dos Estados Unidos. Aí eu falei, ah, é? Não liguei, né? Aí, quando nós nos encontramos, depois de muito tempo que eu não via, aí nós começamos a namorar.
Aí quando chegou, nós começamos a namorar em, acho, em outubro, na época do... Eu trabalhava eu passei no concurso que eu fiz, né, no estado, aí eu trabalhava em São Gabriel da Palha. Então, quando nós começamos a namorar, ele foi com minha mãe, meu pai e Creuza, a minha amiga, que era prima dele, foram para me visitar em São Gabriel da Palha. E foi lá que nós começamos a namorar, entendeu? Mas como a gente era muito conhecido desde criança, desde praticamente de criança, né? Entendeu? Aí quando nós começamos a namorar em outubro, acho que foi naquele feriado de novembro, acho. Nós começamos a namorar, entendeu? Final de outubro. Aí quando chegou em fevereiro, ele quis ficar noivo, entendeu? Aí Silvia, estava até falando Silvia, mas foi Silvia e Natália, acho que apareceram, né, no jantar que ele foi. Ele pediu minha mão. Aí, quando foi em julho, nós nos casamos. Então foi tudo muito intenso, muito rápido, tudo muito lindo, né? Na minha vida, entendeu? Apesar das dificuldades, né, de tudo, né, que acontecia, ele, tudo que ele ia fazer, entendeu? Era a maior dificuldade para conseguir. Mesmo para entrar na universidade, quando ele voltou dos Estados Unidos para entrar na universidade, demorou um pouco, porque ele fez o pedido e ele não conseguiu logo, entendeu? Chegou um aviso para ele do Eurico Rezende, falando assim, contrato o professor José Maria sem mais delongas. Aí ele foi contratado para a UF, demorou muito de contratar para a UF. Ele chegou dos Estados Unidos, começou trabalhando em cursinhos universitários, entendeu? Muito tempo. Depois de 74, eu acho, que ele conseguiu, o final de 73, não sei, entendeu? Porque a minha filha Cristiana, minha filha, né, era muito nova ainda na época. Eu acho que foi em 74. Aí ele trabalhou aqui, né? 17 anos trabalhou na UF, parece, foi 17 anos, eu acho. E depois ele pediu para transferência para o Rio, Cristiana havia ido já, entendeu? Aí a gente quis ir atrás, né? Aí ele conseguiu a transferência para o Rio, trabalhou na Unirio, mais uns tempos até se aposentar. E mesmo assim ele trabalhava em unidade particular. Ele trabalhou muito tempo depois que se aposentou. Aí quando chegou em 2003, ele pediu ele quis ir para aqui para o Espírito Santo, né? Para aqui para Vitória, para aqui para Cruz, para continuar o trabalho dele, né? Que é o trabalho de educação popular. Ele fez há muitos anos, né? A tese do doutorado dele foi baseado nisso. Mesmo, apesar de que ele sempre precisava, né, viajar para os Estados Unidos porque do doutorado dele, entendeu? Mesmo assim, ele foi um pai exemplar. Uma vez, na infância, eu não me lembro quantos anos eu tinha, uns 8 anos, a gente morava lá em Jardim Camburi, e papai chega da rua assim, com um morador de rua. Assim, uma pessoa assim, toda suja, com cabelo, barba, tudo. Aí ele chega e fala assim, olha, ninguém vai lá atrás
no fundo da casa não, porque eu vou dar banho nesse homem. E aí, deu banho no homem, fez a barba, cortou o cabelo, pegou uma roupa dele, vestiu o homem, cortou as unhas, né? E deu um dinheiro, conversou e o homem foi embora. Assim, como se fosse... É um ato lindo, mas não é comum. Não é comum, né? E aí, de noite, na janta, ele... normal, assim, ele falando assim, nossa, meu braço tá doendo aqui, porque tava cheio de crosta as costas do homem, para eu esfregar, nossa, como tá doendo, assim, tipo assim, normal, sabe, assim, fazer um ato desse, assim, então a gente convivia com ele, com esse tipo de atitude, assim, no nosso cotidiano, sabe, você falando assim, como que alguém pega, né, um homem com crosta, ele mesmo esfregou, cortou, fez tudo, e assim, o amor que ele tinha por qualquer ser humano, né, uma das coisas para mim principais também que eu deixo assim é tratar todas as pessoas iguais. Ele tratava do governador ao morador de rua da mesma forma, assim, nunca teve nenhum tratamento diferente por conta de classe A, B ou C, cor, raça, opção sexual, nada assim. Então, isso de uma época, né, que não era muito praticado, mas essa história assim foi uma das que mais me marcou na vida, que foi esse acolhimento desse morador de rua. Nessa ocasião, é isso. Chique demais. Falou lá. Como é? Fale o que precisa ser. Não apenas sinta, não apenas fale ou sinta, pense. Fala ou pense. Faça o que precisa ser feito. É o nome do documentário, faça o que precisa ser feito, porque foi o que foi a vida dele, né? Porque ele não ficava assim na teoria, precisa fazer, não, precisa ajudar os índios tem que ter terra, tem que fazer, precisa isso, tem que fazer, entendeu? Mete a cara, vai lá. E tudo ele metia a cara e fazia. Ele enfrentava. Enfrentou tudo, então assim, faça o que precisa ser feito, não ficar só na... E a palhinha da música? Eu não. Você sabe? Não sei como é. Esse que eu não cantei. Canta aí. Canta você só, Filho da Barra de Riacho Aracruz, bate no peito, Senhor, com orgulho e sem temor, pois o barrento antes de tudo é um forte, ele desafia a morte na vida de um pescador. Pois o barrento antes de tudo é um forte, ele desafia a morte na vida de um pescador. É isso aí, muito bem. Então, Canta tudo, então. Vamos, nós dois cantando. Vai, grava aí então. O título é Mais Hoje. Mas hoje, nesta avenida colorida. Não, canta aí comigo. Não, grava. Vai gravar. Ângela, hoje, nesta avenida colorida, o Império vai se apresentar, falando de nossa terra, onde o sol brilha sobre o mar, prateando a água azul, brilhando com esplendor. O barco vai navegando, levando o pescador. Nossa terra tem samba, também tem carnaval. Nossa terra representa a fantasia tropical. Samba do pé, moçada, chega pra samba. Samba do pé, moçada, não deixa a tristeza chegar. Mas hoje... Aê! Foi a sua feita.